Inicialmente, eu gostaria de agradecer a você, Mônica, por ter aceito o convite do IMB para participar desse evento. A gente está de quarentena, mas a gente tem muito trabalho e retirar um pouco do tempo para preparar uma palestra, para preparar uma intervenção, é sempre muito gratificante para aquele que se sente homenageado, como é o caso do IMB, que é também o seu instituto. Agradecer também ao César, né, que é um homem muito ocupado e envolvido. A gente sabe que quase todos os dias ele está nas lives aí, participando desse evento, principalmente na área de mediação, onde ele é um expert. E nós agradecemos a Deus por tê-lo conosco, porque ele brilha aí no Brasil inteiro, né, e nos representa, como a Valéria Dachê costuma dizer. Está sempre presente em outros estados, participando dos diversos núcleos de estudos, de mediação e de outros modos alternativos de composição dos litígios, que é algo que nos faz muita falta. Então, nós sabemos que precisamos tirar um pouco do peso de processo, dessa quantidade de litigiosidade que até atrapalha, né, a nossa imagem, porque ficam dizendo que a gente está... Eu recebi um WhatsApp hoje dizendo que a gente gasta muito dinheiro público. Como não gastar com a quantidade de causas em litígios que nós temos, com a quantidade de advogados que nós temos, e que o advogado, na nossa cultura, ele precisa propor ação para receber honorários, para justificar. Nós temos essa cultura da litigiosidade. E agradecer também ao doutor Bruno, né, presidente do IBAJUD, que tem feito boas parcerias com o IMB, e nós pretendemos estreitá-las, pretendemos ampliá-las, né, no interesse da recuperação judicial, no interesse da formação de administradores, no interesse da manutenção de empregos e de sanidade dessas instituições que têm feito tão bem ao nosso país. Queremos contar sempre com essa parceria com o IBAJUD. De modo que eu agradeço a vocês e também agradeço aos amigos, aos colegas que estão na sala a partir de agora e que estarão acompanhando a palestra da doutora Mônica. Não preciso dizer, porque eu acho que tudo está girando em torno de Covid. Só se fala em Covid, só se fala em coronavírus, e nós vivemos atualmente há alguns meses em função disso. Nós quase que podemos mudar antes do Covid e depois do Covid. Então, ao invés de ser a CDC antes de Cristo, depois de Cristo, é quase que nós estamos vivendo um antes do Covid e depois do Covid, principalmente com essa expressão que cunharam, que é o novo normal. Então, nós estamos vivenciando experiências novas e a gente costuma dizer, vai passar, fique em casa, mas a gente não sabe o que vem depois disso. Estamos ansiosos, né, para ver o que está acontecendo. Estamos colhendo frutos e alguns pagando um preço bem maior do que outros, que é o de ter de atualizar-se através dessas ferramentas que nós estamos sendo obrigados a usar. Então, quando o processo passou a ser, né, digitalizado, a gente já ficou com o pé atrás, os desembargadores, né, principalmente os homens que têm mais idade. Então, a gente já olhava para aquele processo digitalizado, o que eu vou fazer com isso? E os servidores mais jovens nos ajudavam e nós fomos nos adaptando, e agora vêm as plataformas de reuniões, de webinars, palavras que a gente... lives, né, palavras que são de uso corrente em outros idiomas, e principalmente nessas empresas de tecnologia mais novas, e nós também, de uma forma ou de outra, vamos nos adaptar ao novo normal. Então, agradeço a todos, desde logo, e passo a palavra à doutora Mônica de Piero, que eu acho que dispensa apresentação, não é? Mas só posso dizer que ela é membro do IMB, para a nossa alegria, é uma desembargadora atuante, não é? E antes de ser desembargadora, teve uma boa experiência passando pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
que fornece, inegavelmente, uma bagagem considerável àqueles que depois vêm para o judiciário. Então, doutora Mônica, a palavra é sua. Estamos felizes de tê-la conosco e queremos ouvi-la. Boa tarde, meu amigo Fábio. Boa tarde, meu amigo César. E boa tarde, meu amigo Bruno. Você acabou de dizer que tem que agradecer de nós dispensarmos um pouco do nosso tempo de trabalho para estar aqui, mas eu tenho ali dizer que é um privilégio. É um privilégio nesse tempo em que só se ouve número de mortes, doenças, infectados, poder estar com amigos tão queridos, vê-los bem, poder falar com eles, falar do que eu gosto e para quem eu gosto. Então, é um privilégio muito grande, quase que uma bênção de Deus, poder nós estarmos aqui juntos para poder discutir sobre uma causa. Porque, na verdade, hoje é como você disse, nós temos o antes-Covid e o depois-Covid. E quando falamos de recuperação judicial, nós temos a Lei 11.101 de 2005, que é ela antes da crise e ela depois da crise. Eu não vou aqui me delongar em teses, porque o público do IMB é um público próprio que já conhece o nosso teor do direito positivo. Eu vou apenas tentar narrar a minha experiência nos processos e no meu estudo de direito empresarial, que venho me dedicando, que é a questão da recuperação de empresas. Nós sabemos que a lei que rege é a Lei 11.101, é uma lei de 2005, uma lei que, apesar de nova, caducou muito rápido. Imagine que já no mesmo ano em que ela entrou em vigor, já havia alterações. E depois, estudando sobre o caso, porque é uma lei que interage muito o direito econômico, né? Eu entendi que o tempo econômico-financeiro não é o nosso tempo, não é o tempo do direito. São duas ciências diferentes. Daí a Lei 11.101 ser uma lei que caducou e estar sempre em defasagem. Especificamente no que diz e no que tange a questão fiscal. Todas as emendas que a elas foram propostas, e asseguro que foram mais de 20, o doutor Bruno pode até depois certificar quantas são, ele tem com mais precisão esses dados, todas essas emendas eram voltadas para essas questões de ajuste fiscal. O grande problema da empresa que queria se recuperar era o ajuste fiscal. Enfim, nós temos, como eu costumo dizer, então, para uma empresa, a 11.101 na veia. É isso que temos que fazer, aplicar o direito posto. Mas como aplicar o direito posto diante dessa nova realidade? Nós não estamos mais diante de megas empresas, grandes sociedades anônimas internacionais, até esses processos também ainda tramitam, mas a realidade que advém a partir da crise não é mais esse grande projeto de empresa que capta dinheiro no exterior, forma uma multinacional, que precisa do direito transfronteiriço, da cooperação internacional, que tem vários detalhes a serem, como nós estávamos fazendo, a serem pontuados e inovados na lei. Hoje eu tenho certeza, a partir do que eu ouvi e do que eu estudei, que nós temos que conhecer o direito que vamos aplicar. Não é o mesmo direito de 3 meses, não é o mesmo fato que vamos aplicar o direito de 3 meses atrás. Na verdade,
eu vinha de um processo, um processo grande, de uma grande recuperação judicial, talvez a maior do mundo, uma recuperação judicial internacional. E, a partir do estudo dessa recuperação, eu comecei a ouvir termos diferentes, estudos diferentes. Então, eu comecei a ouvir falar em liquidez, crise sistêmica, lucro de caixa, pobreza, flagelo, quando, na realidade, o que nós trabalhávamos eram os bondholders, quando nós trabalhávamos a carta rogatória para a cooperação internacional, eu pude perceber que houve uma mudança de foco a partir do decreto de pandemia. E essa mudança de foco passou exatamente pelo que eu chamo de reflexo nas cadeias produtivas da empresa. Na verdade, a empresa não era mais e não é mais a empresa e o empresário. Hoje, a crise atinge todo o sistema produtivo da cadeia empresarial. Hoje, o direito concursal é o direito da função social. Quando nós aplicamos a lei, nós temos que aplicá-la segundo os princípios, não só do fomento da liquidez, mas também de preservação da empresa, porque dela depende o emprego, o trabalho da nossa sociedade. Então, a visão que eu passei a ter, eu passei a ouvir, principalmente há um doutrinador conhecido nosso, o Dr. Cássio Carvalho, ele fala isso com muita clareza, os sistemas, desde a produção, desde o insumo até a exportação, até o emprego, todos os sistemas da empresa ligados como se fossem elos, eles isoladamente vão ficando sem liquidez. Ele diz, inclusive, que não existe empresa insolvente, existe empresa sem liquidez. E o que quer dizer isso? Quer dizer, não há dinheiro. A verdade é essa. Não há dinheiro. Eu fui, então, e nós, como zelosos aplicadores da lei, fui procurar o fato, como aplicar a lei a tal fato. E pude, então, através dos meus estudos, constatar que hoje a crise ela se sobrepõe sobre a micro e a pequena empresa. As grandes empresas continuam em tramitação, sob a égide da Lei 11.101. Mas as micros e as médias empresas, quem são elas? Como nós vamos prestar essa jurisdição, que eu digo jurisdição de guerra, para salvar esse nosso povo, não só da saúde, mas também da mazela social? Não que tenhamos que tomar políticas públicas, não que tenhamos que ter ativismo judicial e, longe de mim, qualquer garantismo empresarial. Mas nós temos que reconhecer que hoje há um cenário emergencial, que hoje o processo reflete já essa crise econômica da pandemia. Eu vou aqui, eu peguei alguns dados para poder explicar melhor. A micro e a pequena empresa, segundo o Valor Econômico, que tem como fonte o Banco Boa Vista, é a empresa que, via de regra, tem artigos de vestuário e acessório, produto alimentício, lanchonetes, restaurantes, peças e acessórios, material de construção, equipamentos e suprimentos de informática, produtos farmacêuticos, bebidas,
transporte rodoviário, atividade de contabilidade, serviço de escritório e apoio administrativo, serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos, atividade de consultoria em gestão, atividade médica ambulatorial, serviço de engenharia, cabeleireiro, manicure e pedicure. Portanto, 78% dos nossos serviços hoje estão incluídos na micro e na média empresa. E a nossa prestação judicial, nossa prestação jurisdicional tem que ser absolutamente voltada para esse tipo de empresa. É uma prestação jurisdicional que tem que dar fôlego a essa empresa para que ela, em cada fase sua, consiga sobreviver, para que ela não pare. Isso é que é importante, é você, como dizem os europeus, é você reorganizar sem que a empresa pare. Eu pensei esses dados, essas fontes, enfim, para demonstrar a importância hoje do direito do Instituto de Recuperação das Empresas, sobretudo nos países capitalistas e desenvolvidos. Todos eles têm se preocupado com essa crise atingindo a micro e a média empresa. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. O foco, até agora, nesses 3 meses, está no setor de serviço. E uma má aplicação judicial, uma má jurisdição, não vai apenas protelar o problema, vai agravar um problema que eu tenho certeza pode ser protagonizado pelo Poder Judiciário. Porque, como bem sabemos, a Lei 11.101, ela é uma lei que o juiz João de São Paulo, o juiz João Oliveira de São Paulo, fala muito bem. É uma lei de hermenêutica, é uma lei que, interpretada com as demais, nos traz um manancial muito grande para que se adeque ao caso concreto. Agora, para isso, há necessidade da quebra de paradigma, há necessidade de uma nova cultura. O doutor César Cury está aí, ele me ensinou como é, doutor César, o juiz julga para frente olhando para o passado, não é isso? É mais ou menos isso. Nós, juízes, somos tradicionalistas, somos conservadores. Nós usamos as leis passadas, os precedentes passados, julgamos casos passados, mas as nossas sentenças valem para frente. Então, nós andamos para frente com os olhos no retrovisor. Exatamente. E o que eu defendo hoje, diante desse cenário de pequenas empresas, de microempresas, é exatamente que se faça uma interpretação hermenêutica, híbrida e segura, é claro que respeitando o direito positivo, para que possamos, de alguma forma, salvar, não é a empresa ou o empresário. A relação hoje não é mais empresa e empresário. Hoje, há uma relação de função social. A empresa é a cadeia que leva à função social. Essa função, sim. Essa função nós temos elementos e podemos exercer. Eu trago aqui para os senhores terem uma ideia da importância da atualização do tema, desse novo perfil que eu trago, e o trago de uma forma muito recente, porque os senhores sabem, eu estive diante de uma recuperação judicial, que eu posso dizer até bastante capitalista, né? Eu trago aqui números que justificam o que eu estou dizendo. O COMAC, que é a Comissão de Políticas Institucionais e Eficiência Operacional de Qualidade do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o órgão oficial do nosso tribunal, que tem como fonte a distribuição e o controle de processos,
deu como número, entre março e maio desse ano, 210 processos ligados não só a pedido de recuperação de empresa, mas a obrigações decorrentes do direito concursal. Porque nem sempre o problema ou a solução é pedir a recuperação. Eu não entendo assim, a solução não é você pedir a recuperação. Mas a verdade é que, uma vez pedida, dela advém vários problemas. Problemas em habilitação de crédito, impugnação dos créditos. Então, todos esses computados nesses 3 meses, segundo o COMAC, dão um número de 210. E antes de eu entrar nessa sala, eu recebi um e-mail do Sejur dizendo que desses 210, só das 7 varas especializadas, são 210 nas 7 varas especializadas da capital, desses 210, nós temos 71 recursos. É claro que eu sou a premiada com a maior parte, com 90% dos recursos, mas o fato é que o que dá para perceber é que não há muito pedido de recuperação judicial. Há mais pedido de providências entre o devedor e os credores, e não mais a concepção de se pedir uma recuperação judicial. Mas por quê? Por causa dessa cultura. Na verdade, eu acredito na reorganização da empresa, acredito na reorganização jurisdicional da empresa. Entendo que a Lei 11.101 é uma lei que traz princípios que nos ajudam a aplicar o direito. Ela é interpretada com o Código Civil, que estimula métodos alternativos de conciliação. Ela é interpretada com a Lei de Mediação e Conciliação, com a Lei de Arbitragem e até mesmo agora, ultimamente, com um dos artigos da Lei de Liberdade Econômica, ela nos propicia instrumentos próprios e um arcabouço jurídico próprio para que possamos resolver esses problemas decorrentes já do flagelo que a nossa população vem passando. Eu sei que todos nós, eu em grau já de recursos, estou vendo um aumento enorme de pedido de justiça gratuita. Muito moratória também, pedidos de moratória muito grande. E esses conceitos todos devem ser revistos não com aquela mentalidade da velha e antiga concordata ou da má-fé da protelação. Eu penso que hoje, nós, com a nossa sensibilidade, sabendo separar o joio do trigo e tendo pessoas preparadas, temos métodos alternativos absolutamente competentes para resolver esse tipo de contenda. Métodos, inclusive, que inspiraram, se eu não vou dizer copiaram, porque eu não acredito nessa cópia de lei estrangeira para caso brasileiro, mas na inspiração do direito estrangeiro, você vê no direito americano, eles falam em bankruptcy, falam muito em reestruturação da empresa, outro dia eu estava até comentando isso com o Dr. César também, com o Dr. Bruno, em prepackage. Hoje o devedor senta com os credores, prepara o plano, senta e dá na mão do juiz, ele apenas homologa. Nada mais civilizado, digamos, do que essa forma de se resolver uma questão. As diretivas da União Europeia disciplinam formas de acordo coletivos e recomendam a sua aplicação à União Europeia. Existem leis de direitos positivados para casos de crise e todos seguindo nessa direção. Numa direção que pode até parecer radical para nós, que é a da desjudicialização,
ou a da não judicialização, que seria o ideal, através de preparados mediadores que conseguissem concluir por um acordo no litígio, por mediadores que conseguissem colocar numa mesma mesa credores e devedores, porque, na verdade, o que vai acontecer agora, quem é credor de um vai ser devedor de outro. Então, pessoas habilitadas a fazer esta negociação, que pode ser de uma forma pré-processual, e até essa semana saiu um texto que me deixou bastante feliz, no Superior Tribunal de Justiça, não sei, mas acho que pela página do Superior Tribunal de Justiça todos teremos acesso, que diz que a mediação de sucesso no STJ reforça a possibilidade de solução consensual em qualquer fase do processo. E, de fato, em qualquer fase do processo. Eu tenho essa experiência, posso passar para o colega, posso dizer ao colega que é uma experiência segura. Rasguei na própria carne, porque, como disse meu colega Fábio Dutra, eu sou promotora de justiça por formação, e para uma promotora de justiça deixar de lado a lide, o promotor gosta da briga, gosta da caneta. Eu tive que deixar de lado a lide e compreender a evolução, porque isso é uma evolução. Compreender que o tempo é outro, que se um novo existe, esse novo vem desses mecanismos alternativos, essas soluções consensuais que nós devemos, de alguma forma, usar nesses casos. Porque se nós ficarmos naqueles arcabouços vetustos de lei que nós estudamos e que entendemos como seguros para os padrões jurídicos, talvez nós possamos cair no mesmo tipo de problema que os outros poderes estão caindo. E nós não temos necessidade, porque nós temos elementos técnicos suficientes para uma jurisdição que consiga superar a crise. Era isso que eu queria, em suma, falar. Obrigado, Mônica, por sua exposição, que é atual, que é clara, que eu acho que abrange uma abordagem jurídica profunda, pelo conhecimento que você tem, e atual, porque o direito que você está trabalhando é um direito de hoje. Eu até teria alguma coisa para perguntar, mas vou deixar para o final, caso os nossos debatedores não abordem o tema, eu farei uma pergunta. Eu passo, então, a palavra agora ao nosso desembargador César Cury, para a sua intervenção. Boa tarde a todos mais uma vez. Presidente, queria cumprimentá-lo pela iniciativa, agradecer sinceramente pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui em companhias tão ilustres. Cumprimentar a minha querida amiga e colega Mônica de Piero, parabenizar pela exposição, não podia ser diferente, uma exposição primorosa, que demonstra o profundo conhecimento que a Mônica tem, uma das protagonistas no nosso tribunal do direito empresarial e principalmente do direito recuperacional. Então é sempre bom ouvir a Mônica, que é sempre uma oportunidade de aprendizado. Os demais presentes aqui, cumprimento a todos, mais uma vez o doutor Bruno Rezende, com prazer compartilhar dessa mesa virtual com todos. Bom, a apresentação da Mônica dispensa comentários, no sentido de que ela conseguiu demonstrar qual é a realidade fática e jurídica e judiciária no contexto atual, do que a gente tem visto, e quais são as possibilidades de encaminhamento dessas questões. A minha abordagem aqui, presidente, é um pouco mais modesta, talvez. O meu recorte fica por conta da acessibilidade à justiça e dos mecanismos de solução, de tratamento e solução dos conflitos recuperacionais. Então, talvez seja uma abordagem, digamos assim, reformista, não chega a ser subversiva, mas ela
digamos assim, contra-majoritária ou contra-cíclica, né? É garantista. Pode ser que seja garantista. De modo que talvez vá na contracorrente aí da maré. A Lei 11.101 é uma lei de 2005, ela tem a sua origem, os primeiros estudos da Lei 11.101 datam de meados da década de 90, do século passado, né? Mais ou menos em 1998. Os primeiros projetos de lei foram reunidos, mais ou menos em 98, encaminhados na sequência e finalmente votados em 2004 e 2005, transformados em lei. Essa lei sucede à Lei 7661, antiga Lei de Falências e Concordatas, lá de 1945. Considerando esses dois períodos, seja o de 45, seja o final da década de 90, o Brasil é pré-ingresso no sistema atual de desenvolvimento econômico e social baseado na produção, distribuição, consumo e descarte de bens em massa. Ou seja, nós poderíamos dizer nesse sentido, em 1945, época da Lei de Falências, que o Brasil era pré-moderno, porque o nosso processo de industrialização do país começou justamente na década de 40 e início da década de 50. Portanto, essa lei podia ter sido considerada uma lei inovadora para a época, mas era uma lei pré-processo de industrialização do país, que ganhou força a partir do final da década de 40 e início da década de 50. Já a Lei 11.101, que é fundada no final da década de 90, também precede o ingresso do Brasil no sistema globalizado, no mercado globalizado. Nós estávamos, há pouco tempo, há menos de 10 anos, ou em torno de 10 anos, de uma nova Constituição, com vigência a partir de 89, e os estudos começam em final da década de 90, né, para resultar na edição da Lei 11.101, que é de 2005. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou. O Brasil se integrou de vez ao mercado globalizado, virou um grande player, aumentou exponencialmente a sua produção, plantas industriais foram implementadas no país como base, sobretudo base não apenas para consumo interno, uma base de exportação. É uma indústria transformativa, ou seja, ela está dentro de uma grande rede internacional de produção. Então, ambas as leis, contrastadas com o momento que nós vivemos hoje, já pós-industrial, já tecnodigital, podem ser consideradas leis obsoletas e anacrônicas. Inclusive a Lei 11.101. É uma lei que não consegue atender à realidade social do ponto de vista da economia, do desenvolvimento econômico do país. Do ponto de vista estritamente normativo, essa lei ela não traz as mais recentes alterações, as mais recentes inovações do ponto de vista de acessibilidade à justiça e métodos de tratamento de conflitos. Também, sob esse ponto de vista, ela é uma lei anacrônica, incapaz de atender às demandas do empresário nacional, que dirá do empresário com relações internacionais implantado no Brasil, como a gente tem aí um exemplo semelhante, parecido, citado pela Mônica, que foi o caso da recuperação judicial da Oi. Mas vamos por parte. A lei, portanto, é uma lei extremamente instrumental e presidencialista, na medida em que o juiz tem um controle muito grande e não há uma abertura maior para um compartilhamento de responsabilidade com os diretamente interessados, ou seja, os empresários envolvidos, os agentes econômicos envolvidos na solução do conflito recuperacional. Para a gente ter uma ideia, a lei tem 200 e pouquinhos artigos e que tratam de recuperação extrajudicial. Aliás, muita gente não sequer se lembra disso. A lei é a lei de recuperação judicial, extrajudicial e falência, ou recuperação extrajudicial, judicial e falência. A extrajudicial é o parente pobre. Ninguém liga para a recuperação extrajudicial,
ela tem apenas 7 artigos no universo de mais de 200, ou 202 por aí, e, de fato, nunca foi usada. Acho que ninguém aí tem uma experiência interessante ou significativa de recuperação extrajudicial para contar. Talvez a gente tenha aí um ou outro, que são exceções absolutas, que confirmam, então, que a regra ou é a recuperação judicial ou o encaminhamento para a falência. Bom, e o que isso significa? Significa que, embora nós tenhamos na Lei 11.101 algum prenúncio de compartilhamento, de processo colaborativo, de processo compartilhado, de processo cooperativo, na verdade, isso nunca foi colocado em prática. Muito também em função da formação da nossa cultura, seja a cultura empresária, seja a cultura jurídica, principalmente do advogado. Bom, nós chegamos, então, no início dos anos 2000, e nos dias de hoje, e nos encontramos numa realidade absolutamente diferente, uma realidade que a lei não consegue permear por inteiro. Daí porque a interpretação jurisprudencial começa a fazer uma série de flexibilizações da legislação, de modo a que ela seja adaptada. Algumas dessas construções jurisprudenciais são absolutamente imprevistas na lei, né? Como prorrogação, por exemplo, do prazo do stay period, que é absolutamente uma construção tipicamente doutrinária e jurisprudencial, porque o prazo estabelecido originariamente na lei, ainda que se preveja a prorrogação, é absolutamente impensável para grandes questões. Por isso é que se diz que a Lei 11.101 ela é incapaz de atender ao agente econômico pequeno, ou seja, pequena empresa, média empresa, que é objeto agora da proposta de reforma legislativa, e ao mega empresário, ou seja, aquelas empresas transnacionais com operações no Brasil e que, se tiverem com dificuldade de recuperação, vão ter dificuldade também no processo. Bom, a partir daí surgem as novas formas de tratamento e solução de controvérsia. Vem muito a reboque das inovações já experimentadas em outros países, que é no sentido de compartilhamento, no sentido de uma cooperação entre os principais agentes. A gente divide a responsabilidade que antes estava apenas nos ombros do juiz com os demais atores relevantes desse processo, ou seja, os empresários, principalmente os empresários, seus advogados, então a gente está falando de credor e devedor, os demais agentes intervenientes, agências reguladoras, administrador judicial, principalmente os advogados, os representantes do poder público, de modo a que haja, então, um processo mais colaborativo, com maior corresponsabilidade para uma co-construção de um melhor resultado. Isso, então, vem na linha do que preconiza, por exemplo, o artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que diz que, preferencialmente, as soluções deverão ser consensuais e fora do processo. Fora do processo. Isso é uma norma principiológica do Código de Processo Civil que abrange todo o sistema, inclusive a legislação especial. Isso absolutamente tem sido pouco utilizado. De modo, então, isso também atende às regras do principiológica do artigo 6º, do artigo 8º, do artigo 10 do Código de Processo Civil, que prevê o princípio da cooperação, a boa-fé e o tratamento do processo num período razoável, preconizando sempre a solução de mérito. Bom, nessa mesma linha, no Código de Processo Civil, nós temos uma ampla possibilidade, seja de acesso a dados de informação fora do processo ou antes do processo, e podemos fazê-lo por meio de convenções pré-processuais. Isso está lá no artigo 381, incisos 2º e 3º, e no artigo 190, 191 e 200 do Código de Processo Civil. Quer dizer, esses dispositivos todos que eu estou falando, e mais outros, formam um subsistema em relação ao sistema geral. O sistema geral, o Código de Processo, o subsistema da autocompositividade ou da compositividade colaborativa, como eu tenho dito. Esse sistema de solução colaborativa do processo, do conflito, ele tem como
fundamento principal a responsabilidade dos agentes diretamente envolvidos. Isso a gente está falando de devedor, credor, os seus representantes judiciais, que são os advogados, se for o caso, e os demais profissionais intervenientes nesse processo, administrador judicial, contador e agentes públicos, etc. Então, o que a gente está vendo é um recrudescimento ou uma repristinação daqueles 7 artigos da Lei 11.101 que não tiveram eficácia, embora válidos, não tinham eficácia social. Nós estamos vendo uma repristinação disso, uma reformulação disso neste momento vigente, na medida em que esse subsistema, né, essa sistemática, ela oferece ao cidadão, ao agente econômico, condições plenas para tratar o seu conflito fora do ambiente do processo. A gente lembra que o processo da Lei 11.101 é um processo anacrônico. Ele tem gera uma série de dificuldades à própria recuperação. Então, o agente econômico em crise pode se valer, portanto, de mecanismos de solução, de métodos de solução consensuais, por meio de convenções processuais, através de um procedimento desenhado diretamente pelos interessados, com aumento, diminuição ou modificação tanto do objeto material quanto dos sujeitos processuais, dos agentes interessados. O que significa isso? Eu posso pactuar o que tratar numa escala temporal e com quem tratar numa escala temporal. Ou seja, no ambiente consensual, que a gente chama de desenho de sistemas de solução de disputas, é uma engenharia, uma arquitetura de um procedimento em ambiente pré-processual pelos diretamente envolvidos para tratar de modo muito ajustado, um fit, como a gente diz, de uma conflituosidade específica. É claro que a lei, o Código de Processo e a Lei 11.101 estarão lá presentes. Mas se nós pudermos, como diz o artigo 3º, parágrafo 3º, antes do processo, desenharmos uma metodologia ou um mecanismo de solução consensual nesses parâmetros, ótimo. Isso tanto é verdade que o projeto de lei 1397 já adianta alguma coisa e os demais projetos de lei já prevêem o 20... Esqueci o número agora. Já prevêem essa metodologia e os mecanismos metodológicos de solução colaborativa para o processo recuperacional. Agora, de onde vem isso? Bom, esse é um movimento, né? Essa metodologia de solutividade colaborativa é um movimento do desenvolvimento da própria sociedade, que nós verificamos em todos os outros campos. Olha, no Executivo, a gente já tem isso através das agências reguladoras, da própria concessão, permissão, autorização para exercício de atividades inerentemente públicas pela iniciativa privada. Isso é uma forma de descentralização, uma forma de delegação, uma forma de compartilhamento de responsabilidades que antes eram estatais. A gente vê isso no Legislativo através de uma série de iniciativas, ainda mais hoje com a tecnologia, em que a relação entre legislador e colaborador externo, seja pelos grupos de pressão, seja pelo indivíduo, ou seja pela sociedade organizada de um modo geral, com uma interface muito direta, propondo iniciativas de projetos de lei, fazendo reparos, sugestões. Então, esse sentido de distensão da responsabilidade concentrada nos agentes públicos já é uma realidade tanto no Executivo quanto no Legislativo, que tem suas funções específicas. Faltava chegar a isso com mais força no Judiciário, presidente. Isso chegou tardiamente no Judiciário. E ela chega no Judiciário, sobretudo, a partir da Resolução 125 do CNJ, que é de 2010, está fazendo 10 anos este ano. Essa resolução ela é transformativa, ela tem potencial revolucionário,
Por quê? Porque, pela primeira vez, ela atribui uma política pública de solucionabilidade colaborativa. Ela propõe essa política pública nacional ao Judiciário. Primeira vez que o Judiciário é responsável por implementar, conceber, implementar e executar uma política pública. Essa política pública começa nos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, os JUPEMECs, que eu tenho a honra de presidir aqui no Rio de Janeiro. E, em menos de um ano, todos os tribunais do país, inclusive os superiores, tinham seu núcleo de mediação. Formal ou informal, o Supremo Tribunal Federal e o STJ tem. O Supremo Tribunal não tem. Mas todos os demais tribunais do país têm seus núcleos de mediação. Todos eles. E todos os núcleos de mediação estão organicamente distribuídos em Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Os SEJUSCs, aqui no Rio temos 30 e poucos, São Paulo tem 300, todos os estados têm, todos os tribunais federais têm. Isso conferiu uma capilaridade enorme à justiça, porque cada vara, onde tem 2 varas ou mais, tem um SEJUSC, tem um sistema de solução de controvérsia. E o que pode o juiz do SEJUSC? Além de ter, sob sua orientação, mediadores, conciliadores e demais facilitadores, como negociadores profissionais. Ele pode estabelecer, por protocolo, diretamente, convênios com entidades públicas e entidades privadas, e também com escritórios de advocacia, para tratar preventivamente ao processo qualquer tipo de demanda, principalmente as demandas habituais, as demandas repetitivas, que são típicas, por exemplo, dos litigant players, esses repeat players, as concessionárias de serviço público, por exemplo. Basta ver a Light, que é a nossa cliente preferencial, com mais de 20 mil processos por mês. Então, distribuído no nosso estado inteiro. Isso é absolutamente revolucionário, é uma descentralização que nós, juízes conservadores, e por isso eu fiz aquela observação que a Mônica repetiu, olhamos pelo retrovisor e não enxergamos isso, está à nossa frente. Está lá no artigo 7º da Resolução 125, que pela Emenda Constitucional 45 de 2004 tem força de lei, e de lei federal. Então, isso que está acontecendo agora, obedece a um movimento. Eu estou sendo aqui absolutamente singelo para não cansá-los, porque o bom é ouvi-los para poder aprender um pouco mais. De qualquer forma, neste momento aí, a terceira parte da minha exposição, eu já me encaminho aqui para a metade do fim, da metade para o fim. Diante desse drama todo que nós estamos vivendo na pandemia, começaram a chegar algumas consultas sobre atendimento a empresas em dificuldade, agentes econômicos. Na verdade, não era pedido de recuperação judicial, nem nada disso. Algumas empresas em recuperação tinham incidentes intercorrentes ao processo. Relações locatícias, dificuldade com o fornecedor de um serviço público, a luz, que não pode pagar e tal. Como é que resolve se os processos estão parados? Não chega a ser uma questão emergencial, porque a conta só vai vencer daqui a um mês, e se vencer ainda pode, né, fica lá, não vai cortar. Então, enfim, mas algumas consultas nesse sentido chegaram. E logo depois a gente percebeu que esse número começou a se tornar relevante. Por exemplo, empresas de shopping, empresas de rua, pequenas galerias, né, pequenos comércios, com muita dificuldade, inclusive desorientados, sem saber o que fazer. Já querendo consultar no advogado para dizer, olha, como é que a gente faz? Né? Então, surgiu a ideia, nós aqui do Rio, junto com o Tribunal de São Paulo e o Tribunal do Paraná, articulamos aí uma troca de informações muito profícua, a gente trabalha juntos a partir do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, o FONAMEC, que eu tive a honra de presidir até uns 3 anos atrás, e nós, então, concebemos um projeto que o Tribunal de São Paulo já implementou, o Tribunal do Paraná já implementou, e aqui no Rio, que, a despeito do nosso pioneirismo, a gente ainda não conseguiu merecer a aprovação por parte da presidência, que está analisando, evidentemente, com muito cuidado, porque é um projeto que, de fato, precisa ser analisado com bastante cautela. De qualquer modo, esse projeto, na verdade, faz uma compilação tanto da Lei 11.101, que é a lei vigente, quanto do projeto de lei 1397 e da resolução 63, da recomendação 63 do
do CNJ e tantas outras, e também do projeto de lei que está tramitando no Congresso, 2994, se eu não me engano. Então, fizemos uma compilação a partir de uma comissão formada por representantes do Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil, representada por sua vice-presidente aqui do Rio, a doutora Ana Tereza Basile, por escritórios especializados em direito empresarial. Uma das representantes foi a doutora Samantha Longo, lá do Arnoldo Valde, a outra foi a doutora Juliana Bumachá, representantes de negociadores profissionais, formados por nós aqui, mediadores e negociadores, e também 4 representantes do Ministério Público, uma procuradora de justiça e 3 procuradores especializados. Além de outros consultores externos, como, por exemplo, o professor Márcio Guimarães, que até outro dia era promotor de justiça e hoje atua na arbitragem com muito sucesso. Fizemos, então, esse grupo. Nesse grupo, nós desenhamos o projeto, e esse projeto recebeu o nome de Sistema ou Regime Extraordinário de Recuperação Empresarial, voltado para um atendimento pré-processual ou extraprocessual para os agentes econômicos em dificuldade e para aqueles em processo de recuperação já judicializados que tivessem alguma intercorrência não tratável no próprio processo. Por exemplo, uma relação locatícia, por exemplo, um novo pacto com um dos credores de quaisquer das classes, ou problema com uma concessionária de serviço público, enfim, um problema que não precisasse ser tratado como um incidente dentro do processo recuperacional. Ou constituição de novos créditos, mesmo extraconcursais, ou mesmo concursais, que pudessem ser tratados em paralelo. Isso por quê? Porque nesse ambiente procedimentalizado, porém extremamente flexível, uma vez que a demanda seja apresentada nesse modelo de tratamento, são os negociadores, junto com os agentes econômicos, que assumem o desenho de solução da controvérsia, que pode ser estabelecido sempre pela voluntariedade, não tem nada coercitivo, que não se trata de um processo, mas que possa ser pactuado por meio de convenções pré-processuais ou processuais, submetidas à homologação do juiz, seja o juiz do SEJUS, seja o juiz da causa, de modo a que a gente consiga superar esse período extraordinário que a gente está vivendo e permitir que a empresa, então, ultrapassando essa fase, possa, restabelecida a normalidade, seguir a sua vida, seja no processo recuperacional, seja fora dele, por absoluta desnecessidade, porque foi suficiente o tratamento recebido. Esse modelo tem acessibilidade por meio de tecnologia, multiplataforma, as partes podem se apresentar por meio de sistema, fazer as suas solicitações e, numa espécie de consulta, verificar a viabilidade, o interesse, a conveniência de seguir esse procedimento ou se dirigir a qualquer momento para o processo de recuperação judicial ou sair dele. Então, esse modelo é extremamente flexível e repete, de modo adaptado, algo que é corriqueiro em outros países, como nos Estados Unidos, alguns países da Europa, na Holanda, e Suécia, Bélgica, outros países em que esse tratamento é feito basicamente na esfera privada, com a interveniência de agentes públicos, para cumprimento de determinadas tarefas que são próprias do agente público, como, por exemplo, verificação de bens, de documentos, etc., uma ou outra apreensão que possa eventualmente acontecer. De qualquer modo, esse modelo foi desenhado, me parece que está muito bem elaborado. A gente contou no tribunal, eu fui representante no NUPEMEC, tive a consultoria e a ajuda da doutora Mônica de Piero, que, tendo avalizado o projeto, nós juntamos os nossos esforços e encaminhamos para a presidência e depois a presidência já deu um parecer positivo, foi a corregedoria disse que nada tinha a opor, ele voltou para a presidência e agora a gente está na reta de aguardar, a reta final de aguardar a posição final da presidência para ver se ele é aprovado. De modo que, ainda que a gente tenha aí um curso de tempo menor até o fim da pandemia, espero que isso acabe rapidamente, eu penso que esse projeto tem potencial para permanecer em caráter definitivo, de modo a oferecer mais uma opção e que ela seja preferencial
ao agente econômico e principalmente ao advogado, que deve tomar conhecimento, que deve aferir esse modelo e usá-lo dentro da sua estratégia, dentro da sua conveniência. Eu lembro aqui duas coisas que são fundamentais. Primeiro, todos os projetos que o Núcleo de Mediação realizou até hoje, não são poucos, os agentes relevantes participaram, seja a Ordem dos Advogados, o Ministério Público, a Defensoria e os representantes do Estado. Todos os projetos. Segundo, eu lembro, ainda estava conversando hoje com o ex-deputado federal Sérgio Sveiter, que é advogado, presidiu a Ordem dos Advogados duas ocasiões aqui no Rio de Janeiro. Ele foi o relator do processo, do projeto de lei da mediação e da arbitragem. E a gente até comentava há pouco que não teria o menor sentido que um presidente da OAB assumisse a liderança de um projeto de lei que fosse contrário aos interesses dos advogados. Evidentemente que isso seria um paradoxo inaceitável. E a gente ainda conversava sobre isso, que a lei de mediação ela confere uma autonomia que os advogados sempre reivindicaram e que, na verdade, depois que a têm, não a exercem. É incrível ver como os advogados abrem mão de um instrumento que pode ser extremamente valioso, porque eles assumem, de fato, o coprotagonismo do processo, na medida em que podem estabelecer de comum acordo não apenas a lógica de desenvolvimento do procedimento. A lógica, o procedimento pode ser combinado, como acontece, por exemplo, nos procedimentos dos processos estruturais, em que apenas as soluções coercitivas não são suficientes, a gente tem que pactuar acordos. Haja visto o que está acontecendo em Mariana, em Brumadinho, em conflitos de multipolares, de grande escala, em que a decisão coercitiva é absolutamente inócua em determinados pontos. Então, nós vivemos um novo tempo. A gente está num outro paradigma. Não há mais soluções imperialistas, autocráticas, salvo em último grau, em última instância, como um poder residual, que apenas e pode ser exercido depois de ultrapassados todos os filtros sociológicos, todos os filtros sociais, em que o protagonismo seja do indivíduo, seja do cidadão. Esse modelo de procedimento que nós desenhamos e esperamos implementar em breve, procura refletir exatamente esse conceito, essa filosofia, com essa metodologia. Trazer para o ambiente judiciário, a partir do ambiente judiciário, uma nova forma compartilhada de tratamento e solução de conflitos. Atuando, então, de comum acordo todos os agentes relevantes, seja o juiz, seja o promotor, seja o advogado e principalmente as partes, buscando, assim, um processo menos estratégico ou menos competitivo, saindo da estratégia da competição para a estratégia da colaboração. E colaboração não significa que vão sair de braço dado como melhores amigos de infância. Não é nada disso. É estratégia, mas é uma estratégia colaborativa. Isso significa que quando a gente acorda de manhã, juízes, advogados, promotores, não pensamos na lógica da competição, em que para um chegar primeiro, o outro tem que ser passado para trás, mas da lógica da cooperação. E já começamos a elaborar na cabeça quais são as melhores estratégias de negociação, quais são as melhores propostas, qual é o desenho do melhor sistema de solução de controvérsia que eu posso fazer para o meu cliente que atenda também o outro cliente. Ou seja, a lógica da negociação. Por quê? Porque na vida nem tudo é competição e a justiça não é um palco de uma corrida ou de uma disputa, mas de um encontro que seja benéfico para todos os envolvidos. Presidente, parafraseando aqui o meu ídolo, né? Paulo Gracindo, na pele de Odorico Paraguaçu, e tenho dito. Muito obrigado. Muito bem, doutor César. Eu pensei que se eu fosse parafrasear a nossa ex-presidente Dilma, a história de que você acorda de manhã achando que tudo é competição, porque afinal nem quem vai ganhar, nem quem vai perder, pode ser quem ganhe, e assim por diante. Mas muito obrigado pela sua intervenção, foi bastante precisa. É muito importante que a gente vá criando. O senhor é especialista nisso, já não é de hoje, que trabalha com a justiça colaborativa. Precisamos realmente ter a colaboração de todos
os partícipes, todos os chamados atores do processo, porque o processo, meu pai dizia, quando ele queria se referir a alguém ruim, ele dizia: esse sujeito é pior que processo. Então, uma forma de ofender alguém era compará-lo com um processo. E que os nossos processos sejam, tanto quanto possível, rápidos, não é? Colaborativos, onde todos possam ganhar, ou, se não possível que todos ganhem, pelo menos que todos percam menos e que todos saiam satisfeitos, não por terem ganho, mas por terem resolvido um problema. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o doutor Bruno Rezende, né, da nova geração de juristas, que também tem, com certeza, muito a trazer para nós. Ele que está bastante envolvido com a recuperação judicial, ele que é um administrador judicial, presidente do IBAJUD, né, e, inclusive, tem trabalhado diretamente junto ao Congresso para tornar efetivos projetos que digam respeito a essa atualização da lei. E, como disse a doutora Mônica, os fatos de 3 meses ou o direito que devemos aplicar hoje, ele precisa estar sempre atualizado. E, para isso, nós temos de estar sempre envolvidos. Com a palavra, doutor Bruno. Obrigado, presidente. A todos e a todas que nos ouvem, uma cordial e digital saudação. Excelentíssimo presidente, desembargador do IMB, desembargador Fábio Dutra, gostaria de fazer uma brevíssima saudação a Vossa Excelência, que Vossa Excelência me permitindo eu contar uma história, uma passagem muito rápida com Vossa Excelência que me marcou. Eu, recém-ingressado, já tinha a minha relação com o IMB, como professor da EMERGE, da ESAGE, como administrador judicial, como palestrante, mas recém-ingressado no IBAJUD, no Instituto Brasileiro da Insolvência, é um instituto com muito pouca atuação no Rio de Janeiro, eu posso dizer quase nenhuma atuação no Rio de Janeiro. Eu levei um convite ao desembargador Fábio Dutra, um convite para participar do nosso congresso internacional, eu como vice-presidente à época, congresso internacional que ia ser realizado no Rio de Janeiro, com magistrados americanos, juristas portugueses, ministros do Superior Tribunal de Justiça, diversas autoridades no tema, e eu vi que o desembargador Fábio Dutra, com a agenda lotada dele, estava ali se interessando pelo tema, realmente tentando achar um motivo para participar do nosso congresso, que era um congresso de 3 dias. Em determinado momento, eu contei para o desembargador Fábio Dutra que ia ser um formato diferente esse congresso, que eu acho que começa a entregar um pouquinho aqui do espírito da colaboração, da generosidade que foi falado em todo momento. Eu contei para o desembargador Fábio Dutra que os congressistas, que foram mais de 300, teriam um papel de protagonistas nesse nosso congresso internacional. Então, os congressistas poderiam, ao final dos dias, eram mais de 6 horas de debate, poderiam também fazer palestras. E eu senti, desembargador, me permita e me corrija se eu estiver errado, me permita dizer isso, eu senti que depois de eu ter falado de todos os juristas e autoridades, mas quando eu contei para Vossa Excelência desse viés acadêmico da participação dos congressistas, os olhos de Vossa Excelência brilharam para a participação. Eu não tenho dúvida que ali eu consegui que Vossa Excelência confiasse e acreditasse e participasse do evento do IBAJUD e proferisse uma palestra de encerramento maravilhosa. Então, assim, ali para mim ficou marcado o desembargador Fábio Dutra, não só como jurista, mas como amante da academia. Isso que é importante, essa paixão que nos une aqui. Eu costumo me apresentar como apaixonado pelo direito da insolvência. Então, o desembargador Fábio Dutra como amante da academia, como amante do ensino, desenvolvimento e, mais do que isso, do poder transformador da educação. E até prestando contas, desembargador, vai sair o nosso livro, são mais de 70 autores do nosso Congresso Internacional, por isso que está demorando, mas está no prelo, em breve está saindo o livro do nosso Congresso Internacional. Já feita essa saudação, passando ao desembargador César Cury, que é o nosso, eu posso dizer, o nosso visionário do Poder Judiciário brasileiro. Sem dúvida, quando ninguém pensava e falava em soluções alternativas de conflitos, em métodos autocompositivos, o desembargador César Cury já acreditava realmente nessa nova justiça, já acreditava que a justiça poderia ser muito mais do que ela se apresentava. Eu acho, no meu entender, já acreditava numa justiça ideal, numa justiça pacificadora realmente de conflitos,
numa justiça onde as partes realmente encontrassem a melhor solução econômico-financeira numa autocomposição de ganha-ganha e não numa imposição pelo judiciário. Então, desembargador César Cury, preciso falar pouco, é uma referência quando se trata aí como presidente do NUPEMEC, mas só como o primeiro que levantou essa bandeira dos métodos alternativos de solução de conflitos. Fica aqui o meu registro de toda a minha admiração. Desembargadora Mônica de Piero, que é o nosso norte hoje, eu posso dizer, eu falei de Congresso Internacional, é o nosso norte no direito da insolvência. Em qualquer lugar que eu estou, seja no Brasil, eu estou muito em São Paulo, em todos os estados brasileiros que me conhecem, volta e meia eu estou por aí, cruza comigo nos aeroportos, mas fora do Brasil também, tive a oportunidade de estar com a desembargadora Mônica proferindo uma palestra na Itália, onde a desembargadora Mônica foi citada, já era referência. Tivemos juntos falando com os magistrados americanos que citaram o case conduzido pela desembargadora Mônica, em Portugal igualmente. Então, assim, desembargadora Mônica é uma referência não só do direito brasileiro, mas como do direito mundial, um norte dentro do mundo da insolvência. E disse, entrando aqui, feitas as minhas saudações, peço desculpa, mas eu acho que eram necessárias para fazer essa introdução, e disse, um pouquinho antes de nós entrarmos aqui ao vivo, eu falei assim, eu vou aprender um pouquinho com vossas excelências e depois vou tentar, no meio disso tudo, não tenho dúvida, cumprir a minha missão como aluno. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Vossas excelências trouxeram a problematização da pandemia do Covid nas empresas e trouxeram também a solução para esse problema. Eu acho que nós estamos precisando, eu escrevi aqui uma frase de Churchill, que é muito interessante, no final eu vou explicar por que eu citei essa frase de Churchill, que diz o seguinte, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Eu vou explicar por quê. A desembargadora Mônica de Piero, ao citar duas questões, a primeira delas relacionadas à microempresa, o problema das microempresas, das empresas de pequeno porte, do microempresário individual, e ao citar o problema do tempo econômico-financeiro vis-à-vis ao tempo do processo de recuperação judicial, mostrou uma preocupação com essa situação que nós estamos vivendo, ainda de projeções intangíveis. Eu estava dando uma olhada nas projeções do PIB, a OCDE fala em 7%, se a gente tiver uma nova onda de contaminação, esse PIB vai ter uma queda de 9%. O governo brasileiro fala em 5%. Você tem o Banco Mundial falando em menos 7%. Quer dizer, hoje a situação ainda é muito de difícil compreensão ou de difícil delimitação. Qual é o problema disso tudo? Nós podemos ter, e aí eu acho que eu começo a fazer a conexão ou a interconexão da problematização com a solução, nós podemos ter, ou poderemos ter, provavelmente teremos, uma enxurrada de demandas do judiciário que a gente não sabe realmente se o judiciário está pronto, com a sua estrutura existente, para entregar as soluções desses litígios de forma coercitiva ou dizendo o direito, judicando aquele conflito, processando aqueles autos. Então, nós temos que começar a pensar em formas alternativas. E o que está se trabalhando? E mais do que isso, qual é o papel do Estado nesse problema todo? Então, como muito bem apontou aqui a desembargadora Mônica, o desembargador César Cury, qual é o papel do Estado enquanto poder judiciário, né? Dentro da tripartição dos poderes, entendeu? Em ajudar a superar essa crise. Qual é o papel do executivo? Qual é o papel do legislativo? Essas questões precisam ficar muito bem delimitadas e limitadas para que a gente alcance, sim, a melhor performance. Vou indo especificamente em relação a esse meu passeio pelo legislativo e executivo, entregando sempre a oportunidade na dificuldade, como eu coloquei aqui, que eu preciso responder essa minha pergunta inicial ao final da minha fala, né, desembargadora? É importante dizer que o pesquisador Lawrence Summers, da Escola de Harvard, e ele trouxe também hoje, né, a moderna versão do timing, né? Quando Vossa Excelência já falava do timing da recuperação judicial com o timing econômico-financeiro, o Lawrence Summers hoje diz o seguinte: existe um descompasso entre o relógio econômico
Porque ou você tem lockdown, ou você tem isolamento, você tem cessação de consumo, você tem uma diminuição abrupta em qualquer segmento, como Vossa Excelência colocou, e o relógio financeiro das empresas. As empresas continuam precisando a respirar. As contas estão vencendo. Elas precisam se manter vivas. E aí você vai dizer assim, Bruno, é papel do judiciário manter as empresas vivas? Não. No primeiro momento, a gente tem o Estado, na verdade, aí falamos aqui de liberdade econômica, de livre iniciativa, de preceitos constitucionais, atingindo ou, na verdade, socorrendo a atividade econômica de forma subsidiária. Agora, no meio dessa pandemia, onde nós temos uma situação completamente disfuncional, uma crise sistêmica, nós precisamos fazer algo além do trivial? Isso é fato. Eu não estou dizendo algo além do legal, por favor. Entendeu? Algo além do trivial. Por quê? Nós vamos ter uma dissipação de riquezas muito mais acima, muito mais alavancada do que uma situação normal de mercado. Bruno, seja mais direto. Em tempos de não pandemia, em tempo que não estávamos acometidos por esse tsunami, as empresas fechavam, as empresas faliam, as empresas entravam em recuperação judicial, mas não se considerou que a crise iria acometer todos os negócios. Então, quando a crise acomete todos os negócios, a gente precisa, e aí voltando um pouquinho para o judiciário, entender o que vai ser feito de prevenção. A recuperação judicial e a falência, elas são um problema, e aí a gente teve uma pesquisa recente da empresa Álvares e Marçal que diz o seguinte, se o PIB cair 3%, nós vamos ter mais 2.500 recuperações judiciais comparado com o ano de 2016, que é um aumento de 40%, onde a gente teve o maior pico de recuperações judiciais. Então, vamos colocar que se o PIB vá a 6%, nós vamos ter 5.000 recuperações judiciais. Será que esse é o problema do Poder Judiciário? Eu entendo que não. Eu entendo que o Poder Judiciário, isso espalhado pelo Brasil, ele tem estrutura suficiente, vamos falar na queda do PIB de 10%, para assumir esses 3.000 processos de recuperação judicial. Mas aí eu vou para o problema colocado pela desembargadora Mônica. Desembargadora, eu fiz também o meu dever de casa e fui lá no Sebrae. Nós temos atualmente no Brasil 19.228.000 empresas. Dessas 19 milhões de empresas, mais ou menos 98% das empresas, estamos falando aí em 17.290.000 empresas, são microempresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Microempresário individual, microempresa e empresa de pequeno porte, não tem porte, me desculpem a redundância, de fazer recuperação judicial. Recuperação judicial, recuperação extrajudicial, é caro. Recuperação judicial é para o grande. Recuperação judicial não é para o pequeno empresário, para o açougue aqui da minha esquina, para o restaurante que fechou as portas e não sabe se vai ter fôlego para abrir. Para esses, e eu acho que esse é o problema, a gente tem que entender o que vai fazer o legislativo, o que vai fazer o executivo e o que vai fazer o judiciário. Em relação ao legislativo, já foi mencionado aqui, nós temos ainda de lei diferenda o PL emergencial 1397. Eu não vou comentar o PL emergencial que está sendo aí capitaneado pelo Dr. Daniel Carnio, pelo Pedro Teixeira, pelo Márcio Guimarães. Nós temos também o PL 6229, que eu tive a honra de participar, ainda participo do grupo de trabalho, a desembargadora Mônica também esteve à frente lá lançando suas luzes, né, em relação ao PL 6229, mas ainda sequer aprovado na Câmara dos Deputados. O ministro Salomão falou recentemente numa entrevista, inclusive eu vejo aqui, fazer uma saudação, presidente, se me permite, até para fazer uma pausa aqui, eu vejo o Dr. Luiz Felipe Salomão Filho presente na nossa sala de bate-papo, então gostaria de deixar aqui um abraço ao meu amigo Luiz Felipe Salomão Filho e pedir que transmita, por favor, um cordial abraço ao ministro Salomão. E cito o ministro Salomão, que o ministro Salomão falou que nós estamos, a desembargadora Mônica também faz parte, nós estamos num grupo de trabalho coordenado pelo ministro Salomão, que está estudando, analisando os impactos desse PL 6229, tá, na economia. O ministro Salomão entendeu que era importante a gente fazer isso. Nós, hoje é dia 15, ontem, dia 15, entregamos o resultado dos nossos estudos,
o ministro Salomão nos informou e ratificou, junto à entrevista do Valor Econômico, que fez contato com o presidente Rodrigo Maia e que pretendem votar na Câmara dos Deputados o PL 6229, não emergencial, que já foi aprovado, PL 6229, que é o substancial, que altera a recuperação judicial e falência, no mês de julho, o que me parece ser uma boa notícia. Mas resolve o problema emergencial das empresas que estão com a sua porta fechada e que estão no respirador? Infelizmente não resolve. Então vamos para o Executivo. O que o Executivo a gente vê aí de notícias? Hoje nós abrimos o jornal e vimos a boa notícia para as microempresas, empresas de pequeno porte, do Pronamp. O Pronamp que colocou aqui, eu estava vendo agora que a Caixa Econômica já abriu as linhas de crédito, está colocando 15 bilhões no mercado, e não tem jeito. Para mim, assim, eu como disse, um apaixonado e um estudioso do direito da insolvência, acima de tudo que eu faça, essa é a minha missão de vida, muito mais do que a minha profissão como administrador judicial, eu não tenho dúvida que só resolve com capital. Você só resolve essa crise injetando dinheiro. E, infelizmente, o dinheiro não está chegando para o empresário. Eu estava olhando o Pronamp, a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo aí por fora, né? Eu vou contar um pouquinho do direito alemão. Do Pronamp eu estava olhando, poxa, que bom, 30% do faturamento bruto do último ano e tal. Mas aí você vai lá no final e vê o seguinte, o empresário tem que dar garantia. Esse é o problema. Por isso que o dinheiro não chega no empresário. Por isso que, propositadamente, eu deixei o judiciário lá para o final. Nós estamos olhando as 17 milhões de empresas que estão agora batendo na porta dos seus bancos e dizendo o seguinte, me dá capital de giro, me dá crédito para eu voltar, para não inadimplir com as minhas obrigações. Só que eu já fui olhar e dizer o seguinte, ele dá garantia? Não tem como, gente. A gente já sabe que, infelizmente, esse programa do Pronamp está fadado ao insucesso. E o banco não pode dispensar a garantia, nem o banco público. A gente tem as leis da Basileia, a gente tem o rating, a questão de rating do Conselho Monetário Nacional. O banco, quando dispensa a garantia, ele tem que contingenciar 100% do que ele empresta. Então, vamos lá, estamos ainda no Executivo. O Executivo diz o seguinte, tem o Pronamp, estou te dando dinheiro aqui, banco, você empresta. Mas se o banco emprestar para a empresa inadimplente, se emprestou 100 mil reais, ele tem que contingenciar na sua base 100 mil reais. Ele vai emprestar com os juros que ele está sendo imposto? Não tem como. Não tem como, porque o banco tem que ter lucro. O banco público também tem que seguir as regras de compliance. Então, infelizmente, com tudo isso que eu vejo, essas microempresas vão bater no judiciário. Elas vão bater. Eu tenho tempo ainda, presidente? Tem tempo? Diz assim, 5 minutos. Elas vão bater no judiciário não através de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial. Elas vão bater no judiciário de forma pulverizada. O microempresário, a empresa de pequeno porte, ela vai ser demandada para o cumprimento das suas obrigações. Então, ela vai sofrer ação de execução, ela vai sofrer ação de despejo, ela vai sofrer ação de revisão contratual, ela vai ter que entrar com ação de suspensão de protesto. Isso significa não aquelas 10 mil ações ali, se a gente fizer a prospecção do PIB de menos 10%. São milhões de ações. E esse é o problema. E aí eu chego, como eu tenho 5 minutos, exatamente na solução. Né? Os otimistas veem sempre uma solução numa dificuldade. E qual é a solução proposta aqui pelo desembargador César Cury? É pré-processual. É deixar as partes, como bem disse o ministro João Otávio de Noronha no FONAGEM, é deixar as partes chegarem a um acordo. É usar o judiciário como a última solução. É criar realmente um anteparo dessa onda de tsunami para que as questões sejam resolvidas no judiciário. Nós temos já o Sejusc do Paraná, do TJ do Paraná, deixo aqui um grande abraço ao doutor Antônio Evangelista Neto, meu amigo que está à frente do Sejusc do Paraná. Nós temos um projeto piloto do TJ de São Paulo. Ontem eu fiz uma reunião com os juízes do TJ de São Paulo, que a gente está lá criando formulários padrão para o ingresso nesses métodos pré-processuais. Eu estou fazendo parte também do grupo de trabalho. Eu falei assim, às vezes é tanto grupo de trabalho que a gente confunde os grupos de WhatsApp, mas eu estou aqui para isso mesmo, para ajudar o que eu posso. Né? Então, São Paulo está fazendo, e escutei agora aqui
do desembargador César Cury, para finalizar, como eu falei, o problema e a solução, de forma muito positiva, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está se estruturando, e pelo que eu entendi, de forma inovadora, de forma muito mais englobante, de forma muito mais possante, entendeu? Para realmente criar, dentro do Sejusc, um anteparo para a solução de todos esses conflitos que advirão dessa pandemia. E aí eu deixo aqui, desembargador César Cury, também uma palavra de esperança. Essa eu já escrevi pensando em vossas excelências, né? Pietro Baldi, o filósofo italiano, diz o seguinte: o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. Viva o Sejusc! Muito obrigado. Viva o Sejusc! Obrigado, doutor Bruno. Suas palavras foram muito alvissareiras, elas nos levam a pensar que em breve tempo nós teremos mais cooperação e menos competição, não é? Eu realmente sou de um tempo que aliás, eu sou de um tempo em que não havia muita briga na justiça, mas porque também nós não tínhamos a chamada acessibilidade. Então, eu me lembro até lá de 1984, quando eu me casei, comprei um ar-condicionado novinho, daquele antigo, pesado, né? Aí levei para casa, instalei, comprei no Ponto Frio Bonzão, que está aí até hoje, coloquei o ar-condicionado com defeito. Fui ao Ponto Frio, nós não podemos resolver isso aí não, porque é da fábrica, não sei o quê. Então, aquele jogo de empurra, e eu acabei perdendo o ar-condicionado, porque não fui para a justiça, porque ir para a justiça era um desespero, né? E os que são mais antigos, vocês que são jovens, né? Eu vejo muitos jovens aqui conosco, veem que a situação hoje é bem melhor, é bem mais fácil, a ponto de nós termos 100 milhões de ações tramitando na justiça, o que daria, segundo a conta daqueles que multiplicam cada processo pelo menos por 2 pessoas, 200 milhões de pessoas litigando. Mas então eu perdi o meu aparelho de ar-condicionado. Isso em 84. Aí também nessa época comprei uma camisa na Casa Tavares. A Casa Tavares já fechou. Hoje nós temos a Taco, né, que é uma junção de Tavares Collection. Taco. Então comprei a camisa, deu uma bolha aqui. Na primeira vez que lavou, fui lá, dá para trocar? Não, nosso sistema de qualidade, nosso controle de não sei o quê. Fiquei com a camisa. A única coisa que me restou foi ficar uns 20 anos sem comprar na Taco, sem comprar na Tavares. Depois ela veio a mudar, provavelmente por força da legislação, por força dessas injunções, dos estudos que são feitos por profissionais como César Cury, doutor Bruno, a doutora Mônica e outros magistrados e profissionais que se dedicam a estabelecer esses mecanismos, a lei dos juizados das pequenas causas, depois a lei dos juizados especiais, e eu passei por todos esses juizados nessa minha longa carreira. Então, obrigado a todos os profissionais, quase que nós teríamos de homenageá-lo pelo que fizeram e pelo olho, né, que está no futuro, pelo que estão fazendo. Esse documento aí que o doutor César está levando aí à presidência, nessa tentativa de aprovar, para que a gente tenha também condições de aperfeiçoar os mecanismos da justiça, são sempre muito bem-vindos. Então, eu agradeço ao senhor, como já agradeci ao doutor César, à doutora Mônica, por terem dado esse tempo. Olha, foi 1h30 de trabalho difícil, pesado, mas muito gratificante para nós e eu acredito para todos os que estão conosco nesta tarde. Nós estamos com 46 pessoas na nossa sala. Eu gostaria de citar apenas os seus nomes, né? O André Maia, do IMB, o Alex Cruz, a Ana Luísa Ferreira, Anderson Freire. Eu suponho que sejam todos doutores, então sintam-se todos cumprimentados com doutor antes. Tem o ARME Gestão, que eu não sei o que é, mas
deve ser coisa boa para estar conosco, o Armando Vicentino, Bárbara Massos Caseira, Beatriz Fonseca, Bruno Prima, Bruno Rezende, que é o nosso conferencista, César Cury, também nosso conferencista, Cristina Marque, Cristóvão Pérez, Cláudio Spadaroto, Cleiton Belfort, Conceição Branca Sá, Daniela Tapchure, Edson Siqueira, Eduardo Maier, nosso ex-presidente do IMB, saudação especial a você, Eduardo Maier, Elizabeth Machado, Genilton Castilho, da UAB, nosso parceiro de muitos eventos, né? Gustavo Silveira, Irine, vou pedir desculpas a você, mas vai ficar por aí, tá bom? Que seu nome é impronunciável. Tissurotissuglu. Isso eu não sei se realmente é nome, se é nome, vem daquela região ali dos Balcãs, ali da Grécia, sei lá. Mas, Irine, obrigado. Isabela Dunaev, Júlia Amâncio Miranda, Lívia Moraes, Lúcia Nascimento, Manuel Roldan, Marcela Arueira Perré, Marcelo Piragibe, nosso parceiro também, juiz de Minas Gerais e nosso sponsor nesse evento, né? Ele garante a sessão desse aplicativo Zoom, né? Muito obrigado. Maria Estela Milani, Maxwell Dutra, esse eu sei que é engenheiro e tem uma boa condição também de levar a mediação lá para o UFRJ, nossa querida Mônica de Piero, doutora Paloma de Piero, não sei por que de Piero, coincidência, Rafael Cota, Renata Mostovoy, Roberto Epelbal, Sabrina Vasconcelos, Suzana Peixe, Tatiana Lopes Araújo, Vitor Torres deve ser filho do Marcos Alcino, Wagner Nascimento, também querido advogado, está sempre participando dos eventos do IMB. Obrigado, Wagner, um abraço para você. Dê um abraço também no Ferdinaldo, nosso amigo, e o Najib Slaib Filho, que é o nosso desembargador multifuncional. Todos sintam-se abraçados. Eu agradeço a todos. Esse é um evento do IMB. Nós estamos chegando ao final. Se algum dos palestrantes e dos debatedores se algum quiser fazer alguma intervenção, está pela ordem, após o que estaremos encerrado, convidando-os a participar do próximo evento, sobre direito securitário da saúde, na próxima quinta-feira, às 17 horas. Não havendo, então vamos. Obrigado, parabéns pelo evento, obrigado pelas mensagens que estão sendo mandadas. Muito obrigada a todos. Tchau, beijo. Obrigada. Obrigado, Mônica. Obrigado, presidente. Um abraço a todos. Foi um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigado aí por todos. Estou vendo a doutora Mônica. Tchau. César, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Estela, lá de São Paulo também. Tchau. Obrigada por ter estado aqui.